1 João capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 21. Eu quero falar nesta noite sobre medo. Nós temos falado sobre atividades, ações que nós como cristãos precisamos ter. Domingo passado nós falamos sobre a atitude, né? E foi muito interessante que eu cheguei a comentar, olha, muitos testemunhos virão depois dessa mensagem, e não foi diferente. Durante a semana mesmo, pastor ausente, recebemos mensagens de pessoas que realmente foram incomodadas, tocadas, né? Tirou da zona do conforto algumas pessoas em relação à atitude, e é sinal que Deus tem falado ao nosso coração. E hoje eu quero falar sobre o medo, né? Quem aqui não tem medo? Quem aqui não passou por um período de medo, período de ansiedade, período de preocupação? Todos nós, muitas vezes, alguns passam, outros permanecem, e muitas vezes essas coisas atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa caminhada. E eu quero falar exatamente sobre essa palavra nessa noite, o medo. 1 João capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 21, os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra de Deus, 1 João capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 21. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no seu julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se termos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma ama Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que o Senhor nos abençoe com a palavra dessa noite. Perguntaram certa vez ao grande corredor Ayrton Senna se ele não tinha medo. Em sua entrevista, ele disse que sim, apesar de ser um grande corredor, um estrategista, um piloto ousado, não tinha medo de chuva, não tinha medo de neblina, e diante de uma pista molhada, corria 300, 320, 280 por hora, para tentar alcançar os seus objetivos. E nessa entrevista ele fez a seguinte afirmação: o medo da vida faz parte da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-los, outras permanecem a conviver com ele e o encaram com um sentimento de autopreservação. Eu aprendi a viver com medo. E essa foi a entrevista de um grande corredor, inclusive perdeu a sua vida devido a uma falha de um carro, e todos conhecem a história do Ayrton Senna. E quando nós falamos em medo, todos nós já passamos por isso, já vivemos momentos de dificuldade, já tivemos momentos de aperto, e doenças, enfermidades, diante da morte, diante de um assalto, diante de um acidente, diante de uma pessoa que nós amamos, nós encontramos ela doente e nós nos sentimos limitados, não sabemos o que fazer e nem como reagir, e essas coisas produzem em nós medo, produzem em nós dificuldades. E eu fui dar uma olhada em entender um pouco sobre os termos técnicos de medo, e eles são variados. É algo interessante, porque o medo faz parte da vida humana, faz parte de todos nós. Inclusive Jesus, no momento da angústia, diz o texto que ele foi para o local adequado para orar, e ele pede a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele estava completamente em angústia, mas submisso à vontade do Pai. E aí, olhando essa lista, nós vemos, por exemplo, medo de multidão, algo que eu nunca imaginei que alguém poderia ter medo de multidão, principalmente morando dentro da cidade grande como nós, né? Seria algo interessante. Medo de altura, inclusive eu faço parte desse grupo. Coisa terrível é imaginar passar numa passarela sem aqueles apoios laterais. Já tive essa experiência
de ir na Avenida Brasil ter que cruzar uma passarela sem ter os ferros de segurança. É algo que realmente tira o nosso fôlego. Por exemplo, medo da morte, e ele tem um termo técnico interessante, é tanatologia. É gente que tem medo da morte. Então, se você tem medo de morrer, guarda esse nome aí, você tem um problema, você tem a tanatologia. Medo de escuro da noite, isso é algo interessante, as crianças, né, principalmente têm, mas tem gente também que tem medo de lugar escuro, e ela vai dizer que é nictofobia, isso chama bastante a nossa atenção. Medo de ficar sozinho, autofobia, lugar fechado, claustrofobia, medo de trovão e relâmpago, bontofobia, medo de barata, catassaridofobia, já é complicado a bichinha, né? É complicado. Medo de rato, surifobia, medo de cães, sinofobia, medo de cobra, ofidiofobia. Agora essa aqui foi mais curiosa, medo de computador ou de tecnologia, que é ciberfobia. Interessante, né? Medo de computador, mas não é o medo de, vi um computador, sai correndo. Não, é medo de mexer, medo de se aproximar, medo de mexer, né? Há pessoas que têm dificuldade com tecnologia, né? E aquele que é bem comum a todos nós, medo de dentista. Esse é terrível, né? Odontofobia. E tem uma série de medos que você fica até pensando como pode existir, algo que chama muito a nossa atenção. Mas a pergunta nessa noite é: qual é o seu medo? O que tem paralisado você? O que tem deixado você incomodado, sem dormir? O que tem colocado em sua vida barreiras de que você olha o amanhã e o amanhã para você não produz alegria, mas produz angústia? Qual é o seu medo? Você já pensou sobre ele? O medo torna miserável a nossa vida. Uma pessoa com medo de viver, de realizar alguma coisa, é como se ela estivesse dentro de uma prisão. Ela não tem prazer, ela não tem alegria de fazer nada, porque o medo consome, o medo dificulta. Nem sempre, irmãos, o medo pode ser característico de um objeto, de um lugar, mas ele pode ser medo de tomar decisões. Muitas vezes nós não tomamos decisões, nós falamos semana passada sobre atitude. Você que tem perdido o culto, você tem perdido oportunidades grandes de aprender. Há pessoas que estão aprisionadas na sua vida porque têm medo de tomar algumas atitudes necessárias. Muitas vezes é romper com alguma amizade, romper com alguma prática, tomar atitude porque precisa avançar um pouco mais na sua vida, tomar atitude de mudar, de fazer diferente, porque muitas vezes ele está preso no medo do que as outras pessoas vão pensar. E pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, elas são aprisionadas e são limitadas pelo medo, porque têm dificuldade de tomar decisões e muitas vezes essas decisões podem trazer consequências e elas simplesmente têm medo de arriscar. Por exemplo, um empreendedor, aquele que investe, aquele que abre negócio, ele não pode ser um cara medroso. Quem é medroso precisa estar no serviço público. Eu não estou dizendo isso que todos são assim, porque o serviço público ele vai te dar uma certa estabilidade, uma certa garantia. Você passa no concurso, você fica ali, vai ganhar, isso é muito bom, parabéns. Mas quando nós temos pessoas empreendedoras, elas entram no negócio, o negócio quebra, ela começa de novo, quebra, e ela começa de novo e quebra de novo, e ela vive uma angústia constante. Se ela não tiver um equilíbrio emocional, ela procura a primeira ponte e se joga. Então a diferença de um empreendedor e talvez uma pessoa estável, claro que cada um aqui tem que buscar o seu perfil. É interessante quando você vai para uma rede de investimento financeiro, a primeira coisa que a pessoa fala: qual é o seu perfil? Você é agressivo? Você é moderado? Ou você é conservador? Porque você tem que fazer um teste antes para saber em qual aplicação você vai fazer. Porque se você é um camarada que tem medo, tem dificuldade de perder por alguns momentos, dificilmente você vai entrar num investimento de alto risco, que você pode aplicar as suas finanças ali e na manhã seguinte uma notícia sair no jornal, você perder tudo. Então pessoas mais moderadas, mais seguras, elas querem de repente um investimento
vai dar mais uma segurança para ela. Então há diferença de pessoas, de características, de personalidades. E é claro que nós temos que buscar sempre aquilo que nos deixa mais confortável. A Bíblia vai trazer para nós segurança numa vida de um mundo tão controverso e difícil que nós vivemos, inclusive violento. Saímos de casa, não sabemos se voltamos, entramos numa avenida, não sabemos, saímos com o nosso carro, não sabemos se no sinal seguinte vamos ser assaltados ou a bala perdida vai nos alcançar. Nós temos dificuldade muitas vezes de andar sozinho, porque nós sabemos o que pode acontecer com nós em locais difíceis. Então o que nós precisamos entender? No mundo tereis aflições, a Bíblia vai dizer, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o medo faz parte da vida, não só medo de objetos, mas também de circunstâncias que nos circulam. Quando nós falamos em medo, nesse texto, capítulo 4, ele vai nos trazer um texto mais completo, mais extenso, se referindo ao medo. E esse texto tem como, esse versículo tem o título Deus é amor. E ele vai resumir toda a nossa ansiedade, o nosso medo, em uma palavra: o amor de Deus. E dentro do que nós vamos lendo nesse texto, ele vai afirmar que as consequências da fé em Jesus é exatamente isso: é perder o medo, perder a insegurança. Esse texto vai trazer, o autor ele procura mostrar as duas consequências da fé que nós devemos ter em Deus, uma fé prática. O primeiro é o amor, que devemos manifestar o amor ao próximo, como também a Deus, sabendo que Deus nos ama, e Ele nos guarda, Ele nos protege, e o desejo de Deus é o melhor para nós. E toda essa visão do texto, além de dizer que o amor de Deus, ele vai falar sobre uma segunda palavra: a confiança. Ele vai dizer que Deus é amor e nós precisamos ter confiança nesse Deus mediante a fé que temos nele. Então não importa qual seja a área da sua vida que talvez o medo tenha te incomodado, o texto vai trazer a segurança de que o Deus que nós temos é um Deus de amor. E Ele, sendo um Deus de amor, Ele quer o melhor para nós, Ele deseja o melhor para nós. Inclusive Ele morreu por nós para nos dar vida, e vida é abundância. A Bíblia vai dizer: não tenha medo, não ter, talvez cuidado, precaução é necessário. Nós não estamos dizendo aqui que você tem que se lançar tudo aquilo que vem à sua cabeça. O que nós estamos dizendo é que, diante das dificuldades, mesmo com medo, mesmo que o medo esteja na sua casa, não no sofá, mas quem sabe numa cadeirinha lá no cantinho, alguma área da sua vida pode estar te incomodando, trazendo medo de envelhecer, medo de morrer, medo de perder aquilo que você conquistou. Eu não sei qual o medo que talvez esteja dificultando a sua vida, mas esse texto vai trazer para nós um processo de confiança. E ele ainda vai dizer mais: não tenha medo do juízo final. Aí o texto vai nos levar ao julgamento que Deus irá julgar a todos nós. E ele vai dizer: aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que crê em Jesus como Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Então há muitos até que vivem a vida cristã com insegurança de saber se são salvos ou não. Há pessoas que muitas vezes você conversa, ela não tem certeza da sua salvação, e ela já é batizada, ela já frequenta a igreja, está na igreja há muitos anos, e esse medo do futuro, do que vem, habita o coração de muitos irmãos. E esse texto nos traz a segurança. Aquele que simplesmente confessou, que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e sabemos como Deus nos ama e confiamos no seu amor. Então, meu amado, nessa noite, se há algum medo na sua vida, por exemplo, de você não ter certeza da sua salvação, a primeira característica dessa noite é você entender se você crê em Deus como Filho de Deus, que veio em carne e reconheceu a Jesus como seu Senhor. Você pode, conforme o texto, confiar que Deus habita em você e você habita em Deus, e Ele e nós devemos confiar. Mas eu quero avançar um pouquinho mais nessa noite e fazer a seguinte pergunta: o que devemos fazer para aprender a viver de um modo confiante? O que devemos fazer? O que você precisa fazer para viver de um modo confiante? Pastor, tem uma área da minha vida que eu ainda não consegui tomar uma decisão, eu tenho medo de tomar decisão. Então, irmão, nessa noite você precisa pensar nessa característica para que você possa viver longe desse medo que dificulta. Pastor, eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu sei que se eu me lançar vai dar certo, mas eu tenho medo de pedir demissão da minha empresa.
e investir nesse negócio. E essas coisas engessam e atrapalham a vida de todos nós, quando o medo não nos deixa caminhar. E a primeira característica que eu quero falar com você nessa noite é que precisamos viver a realidade do perdão que Deus nos alcançou. Essa característica de viver a realidade do perdão é algo que precisa invadir o nosso coração nessa noite. Toda a vida humana, ela traz um rastro de experiência. E muitas pessoas têm experiências boas e ruins. Muitas vezes nós vivemos situações na nossa vida lá atrás, que uma decisão errada, uma prática errada, alguma coisa que você cometeu, e isso tem incomodado você, tem causado ansiedade e medo. Medo de alguém descobrir, medo de isso vir à tona, medo de repente do que Deus pensa dessas coisas, que você talvez cometeu, um aborto, quem sabe? Quem sabe você fez algo que não deveria ter feito, e isso incomoda o seu coração, e você fica com medo do que essa prática, do que esse ato pode ter feito à sua vida, ou pode fazer na sua vida nesse momento, que você talvez já esteja casado, já esteja com seus filhos, vivendo, porque a realidade é que nós temos que entender que de Deus nós recebemos o perdão. Todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Muitas mágoas, muitas tristezas, muitas angústias aprisionam as pessoas, porque carregam dentro de si sentimentos que já deveriam ter sido lavados no sangue do Cordeiro. Mas a sua vida, apesar de viver a vida cristã, de estar dentro da igreja, permanece naquela dúvida: será que Deus me perdoou? Será que isso que eu fiz, Deus realmente tirou e apagou da sua memória? Será que eu não serei punido por causa dessa prática, desse ato, dessa decisão? Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que a plenitude de consciência que não há culpa em nós quando temos falhado, a partir do momento de que temos um Deus que perdoa, no Deus que olha para mim e diz: olha, filho, você não tem nada a oferecer, mas eu te amo e eu te recebo. Quando nós temos essa consciência, o cristão que se arrepende, ele peca, mas ele não permanece no pecado. É diferente do ímpio, que peca e não tem nenhum senso de consciência de estar errado. O cristão, ele erra e automaticamente o Espírito Santo constrange e diz: olha, você está em falta. E imediatamente o coração daquele cristão é novamente desejoso de se alinhar com Deus e pede perdão. Ele só me perdoa. E o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele traz sobre nós o seu perdão. O texto vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele, que é Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então essa é uma consequência do amor de Deus, o qual esse texto está dizendo. Medo das consequências de atos que poderemos ter feito, e Deus nos perdoa, mas há consequências que teremos que ser, por exemplo, passaremos pelas consequências aqui. Você comete um furto, um assassinato, você se arrependeu, Deus te perdoa, mas as leis dos homens, você terá que ser punido. Você cometeu um aborto, o aborto é crime. Eu me arrependo, Deus te perdoa, mas aqui você terá que passar pelas consequências da lei. Você cometeu um adultério, está casado ou casada, e esse adultério você se arrependeu, mas você passará pelas consequências aqui, provavelmente no divórcio. E essas coisas que nos aprisionam a nossa alma, o nosso coração, que não nos deixa caminhar. Então o amor de Deus, a consequência desse amor, Ele expulsa o medo, Ele tira de nós essas angústias do passado. Eu estava vendo esses dias uma entrevista de um preso, muito interessante. Ele estava dizendo: não, eu me converti aqui dentro, eu sou servo de Deus, de roupinha, tudo arrumadinho, né? Mas eu tenho o dever, ele falando, eu tenho o dever de cumprir o ato que eu cometi aqui dentro, e quando eu sair, eu vou viver a palavra de Deus. Mas enquanto eu não cumprir o que eu fiz, eu tenho que ficar aqui pregando aqui dentro. Então é um indivíduo que entende que o amor de Deus o perdoou, mas as leis dos homens precisam ser cumpridas. E isso é algo que eu quero alertar você nessa noite. Todas as escolhas produzem consequências. Todas as escolhas produzem consequências, queira você ou não. Deus lhe perdoa, mas as consequências virão. Uma gravidez no namoro vai trazer o perdão de Deus? Vai.
mas a consequência é que você, como mãe, se antecipou. E se o seu companheiro continuar com você, adolescente, jovem, que estão aqui, ficar com você, vai ser menos mal. Mas se você não, você vai ter que lutar e cuidar do seu filho sozinho. Deus vai te dar força, tal. Mas as consequências virão sobre todos nós. Mas diante de Deus, o amor de Deus prevalece. Então nós precisamos viver a realidade do perdão que nos alcançou pelo amor de Deus. Você não precisa viver com medo, com vergonha a vida inteira pelo seu ato. Você não precisa viver constrangido por alguma coisa que te dificultou. Por quê? Porque o amor de Deus te alcançou. Essa é algo que nos lança no segundo ponto dessa noite. Como vencer o medo? Diz o seguinte: precisamos entender a dinâmica do medo em nossas vidas. Por que nós estamos com medo? Por que você está com medo? Por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Essa é uma pergunta reveladora que, por mais que nos incomode, devemos fazer. Qual é o medo que hoje assola a sua vida, que não te deixa você viver em paz e não deixa você avançar? Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos certa vez diante de um mar violento. Ele diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Marcos capítulo 4, versículo 40. O que o medo está fazendo com você nessa noite? Aonde o medo tem te colocado? Submisso a uma vergonha, a um constrangimento? Paralisado diante de uma praga, de algo que você precisa tomar uma decisão hoje? E você está preocupado com o que as pessoas vão dizer? O que te aprisiona? O medo nos deixa de forma irracional, porque às vezes a oportunidade está ali na frente, mas a insegurança, o medo de tomar aquela atitude é tão grande que as oportunidades passam na nossa vida. Elas passam e não voltam mais, porque às vezes nós temos dificuldade de nos lançar em algo novo, em um empreendimento novo, e nós não avançamos, ficamos simplesmente paralisados. E às vezes nós vemos gigantes onde não tem, às vezes nós vemos dificuldades onde não tem, às vezes somos igual os espias, que foram olhar a terra. Você vai ver isso lá em Números capítulo 13, e o que eles viram foi tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, que quando eles deveriam tomar a terra, eles disseram: não, os gigantes estão lá, vamos consumir, vamos destruir, não vamos para lá. Lembra do povo de Israel quando está diante do mar vermelho? Mas lá no Egito era melhor. As coisas parecem que estão em outra proporção quando nós estamos com medo. E o medo nos engessa, o medo nos dificulta no momento que muitas vezes nós precisamos avançar. Mas nem todo medo é ruim. Aí eu preciso fazer um ponto aqui. Há medos que são necessários para a preservação da nossa própria vida. Ela nos ajuda diante de alguns perigos que vêm sobre nós. E nós precisamos tomar algumas atitudes. Então, para a gente poder caminhar, você precisa agir diante do medo que está diante de você. Deus, Ele nos chama a ser homens e mulheres ativos, proativos, pessoas de fé, porque fé é ver o sobrenatural, fé é ver o milagre onde as pessoas não veem. E muitas vezes nós vemos mais o medo do que a fé. E isso é para todos aqueles que estão nessa noite, vivendo uma doença, vivendo uma enfermidade na família, em casa, vivendo o problema do desemprego, vivendo o problema da falta de financeiro que sustenta todos nós, o medo que nos assola o que será o amanhã. A Bíblia vai dizer: olha, deixa o amanhã dará conta. Vivemos o hoje, precisamos viver o agora. Terceiro, precisamos viver sabendo que Deus está em nós e conosco. É o terceiro ponto. Viver sabendo que Deus está em nós e conosco é uma garantia clara. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4,15. Jesus mostrou essa verdade na prática, lá em Mateus capítulo 14.
tendo despedido a multidão, ele vai orar, né? Vai buscar a presença de Deus no anoitecer, e ele estava sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância, e o vento começa a soprar contra eles. Jesus vai até os discípulos, andando sobre o mar, e os discípulos dizem: é um fantasma, medo, não reconheceram o seu mestre. Jesus diz: coragem, sou eu estou indo. E Pedro, sempre aquele mais ousado: ah, Senhor, deixa eu ir até aí. E ele então começa a andar sobre as águas, a coisa não anda muito bem do jeito que ele imaginava, ele começa a ver um vento meio estranho, as ondas batendo, e ele começa a afundar, porque o medo nos leva a isso. Há pessoas que estão vivendo tristes, amarguradas, não estão vivendo a vida que Deus prometeu a elas, não porque Deus não quer, mas é o medo que os consome e os aprisiona dentro de uma jaula da infelicidade. Se você crê em Jesus e você sabe que o amor de Deus está na sua vida, e Ele nos deu uma palavra: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O medo pode ser algo talvez necessário à nossa vida, para que a gente não saia por aí tomando atitude errada, mas viver aprisionado pelo medo, o desemprego, medo de ter filhos. Eu conheço casais que não querem ter filhos porque têm medo, mas a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Não, mas a sociedade está difícil. Então veja como há uma inversão de valores. Os filhos deveriam ser bênçãos, mas o medo de não ter comida, de não comprar um nã. Quem sabe o que é nã aí? Dói, hein? Dói. Quem teve que comprar não dói muito. Eu passei por isso. E para achar era até difícil. Quando olhava o preço era melhor não ter achado. Medo de ter filho, porque mas nesse mundo, e se ele se revoltar, e se ele for rebelde, se ele usar drogas, não sei o que, o sim, o tal do sim que não deixa a gente viver. Mas se eu tomar essa decisão, e se as pessoas comentarem, por que as pessoas vão falar? Se eu largar esse emprego e partir agora para um empreendimento meu, que eu tenho sentido no coração que eu preciso me lançar nisso, dificuldade você vai ter, todos nós temos, mas o medo nos ingessa e nos deixa dentro de uma caverna, escondido, sem olhar o sol, porque temos medo de sair da caverna. Você precisa saber que Deus está conosco em nós. Então, meu irmão, você precisa nesta noite tomar atitudes na sua vida. Confie no Senhor, confie no seu amor, confie nos seus cuidados. A gente começa agora a viver, quem está aí com 50, 55, com medo da aposentadoria. Não é verdade? Ninguém sabe o que vai acontecer, se vamos receber ou não. Como é que vai ser minha velhice? Como é que eu vou comprar alguns remédios? Será que vai ter dinheiro para aposentar? Será que vai ter dinheiro para me aposentar? Quanto eu vou receber? E aí já começa a olhar para os filhos: ó, se eu ficar velhinho, não me abandona não. Que aí é o plano B, né? Se o governo não dá, os filhos têm que cuidar da gente. Mas essa é a realidade, que nós vivemos medo com o tempo da previdência, o que vai acontecer. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nenhum justo mendigou o pão. Eu creio que mesmo na velhice, Deus vai providenciar até pessoas para cuidar de nós. Mesmo se os filhos não quiserem cuidar, mesmo que até você não tenha filhos, na sua velhice, no tempo que você tiver que parar para descansar, eu creio em Deus, eu creio nisso, porque isso é profética, é promessa, que Ele não vai nos abandonar. Ele vai levantar alguém, Ele vai cuidar de nós em alguma coisa, Ele vai nos ajudar. E essa é a certeza, porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. E você precisa viver assim, pensar dessa forma. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Versão transformadora. É isso que nós temos que entrar numa segunda-feira. As vendas lá, meu irmão, não está muito legal não, as coisas não estão acontecendo, não está vendendo, a grana não está entrando para pagar as contas. Continue a orar, abra sua loja, abra o seu negócio, faz lá a sua torta, o seu bolo,
sua comida, sua pizza, não sei com que você trabalha, com costura. Vai lá para a sua borracharia, vai lá para a sua loja de carro, vai lá para a sua empresa. Agradeça a Deus o que você tem. Confia, porque Ele vai mandar lá os clientes para cuidar de você, para cuidar da sua necessidade, para amparar você, mas não deixe que o medo tire a sua alegria de viver e tire a paz do seu coração. Aqueles que estão desempregados, todos os dias têm buscado uma porta de emprego, meu irmão, confia, não tenha medo. No tempo certo, na hora certa, Deus vai abrir uma porta para você e Ele vai cuidar de você. Aqueles que estão talvez necessitando de passar por uma cirurgia, em tratamento médico, e talvez está preocupado, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir acordar depois? Todos nós vivemos isso, nossos parentes vivem isso. Nós precisamos confiar que Deus está em nós, nós estamos em Deus, e o seu amor é grande, e Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos dado vitória. Quarto, precisamos deixar que o amor de Deus cresça dentro de nós. É o quarto ponto. Deixar que o amor de Deus cresça dentro de nós. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, porque no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. Isso, irmãos, é algo maravilhoso dentro das promessas de Deus, porque nós podemos pensar o seguinte: se eu estou em Deus, Deus é em mim, Ele habita em mim, esse Deus entregou a sua vida por mim, esse Deus eu tenho acesso na minha oração, e na hora da angústia, fechar os meus olhos, eu ajoelhar e dizer: Pai, tenha misericórdia, me ajude. Se eu tenho esse poder, se eu tenho essa oportunidade, irmãos, nós precisamos entender esse amor de Deus por nós. Muitas vezes nós cantamos, nós estamos na igreja, nós estamos caminhando para a igreja, mas na prática parece que as coisas não são assim. O medo nos engessa, o medo nos faz murmurar, o medo nos faz entristecer, o medo nos faz deixar de caminhar. E eu acho isso algo que precisa mudar dentro de nós. Nada nos separará do amor de Deus, nem angústia, nem espada, nada pode tirar o amor de Deus por você. E se você se sente amado por Deus, você automaticamente tem que se sentir protegido por esse Deus. A que temeremos? Se nós somos amados por esse Deus, se Ele entregou a sua vida por nós, se Ele perdoou os meus pecados, e se Ele agora resolveu habitar em mim, porque o seu Espírito habita dentro de mim, que mal me fará o homem? Que mal me fará esse mundo? E essa convicção nós precisamos resgatar, porque a tristeza, a angústia, é um tal de cristão, estou desanimado, não quero ir para a igreja, não quer desistir da vida cristã. Eu não entendo que conversão é essa, sinceramente, irmão. Eu não vou dizer aqui que a gente dá vontade de chutar o balde, de se aborrecer com um com o outro, até com a estrutura eclesiástica, às vezes é cansativa, é exaustiva, mas de Deus, cansado de Deus, cansado da comunhão dos santos, eu não consigo entender que fé é essa e que conversão é essa, que faz com que o cansaço dessa vida tire o brilho do nosso coração em saber que há uma terra me esperando. O que essa vida pode tirar da alegria do meu coração em saber que eu vou viver a eternidade do lado do Deus que eu creio? E a Bíblia diz que lá não terá choro, não terá pranto, não terá dor. E nós cristãos estamos preocupados com a geladeira nova, com o carro novo, porque o irmão falou isso, falou aquilo, que está acontecendo isso. Irmão, você tem que se agarrar com o seu Deus. Você tem que se agarrar com essa fé que você tem ao Deus que é fiel contigo, mesmo você sendo infiel, ao Deus que perdoa os seus pecados, mesmo sem você merecer, ao Deus que tem te dado fôlego de vida, junto com a sua família. E às vezes você tem amaldiçoado a sua casa, as coisas que você tem, e às vezes até a comida que está à mesa você não sabe agradecer. Essas coisas nós precisamos, como cristãos, nesse tempo de agora, resgatar. Nós precisamos resgatar de volta a oração, nós precisamos resgatar de volta a nossa devoção.
Porque gostar de música evangélica, corinho, rádio, você pouco até o ímpio está fazendo isso. Mas quando nós entramos na igreja, num local onde se reúnem os santos, e aqui nós cantamos, nos alegramos, você sabe o que é isso aqui? É a união da fé, é a convicção. Todo mundo aqui tem luta. Se for fazer entrevista aqui, todo mundo está vivendo uma luta, um problema na sua vida. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, tem dificuldade com alguma coisa, mas a alegria de sair de casa, de pegar o carro, ou vir de ônibus, ou vir de Uber, subir essa rampa, entrar nesse lugar e adorar a Deus, isso precisa ser mantido dentro do nosso coração, irmãos. Porque se Deus Ele me ama, eu estou nele, Ele está em mim, essa chama não pode se apagar. Se o Espírito Santo habita em nós, essa chama não pode se apagar. Por mais que o mundo tenha tentado jogar água, tem tentado nos fazer parar. O texto está dizendo que Deus é amor, e esse amor joga fora todo medo, toda angústia. Precisamos permitir que o amor de Deus nos invada cada dia mais. Você pode repetir isso? Eu preciso permitir que o amor de Deus me invada cada vez mais. Precisamos, irmãos, viver essa realidade, que o medo pode estar até na nossa casa, lá sentadinho num banquinho, em alguma área da nossa vida, mas ele não pode sentar na sala, ele não pode controlar a nossa vida, ele não pode nos tirar a alegria de viver, por mais que as coisas estejam difíceis. E aí nós somos habituados a dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas aí que está: eu posso passar tribulação, eu posso passar privação, eu posso passar angústia, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém? Essa é a visão de que o medo é jogado fora. Eu preciso viver a realidade com Deus. Precisamos conviver com o amor de Deus que molda o nosso coração, um Deus presente, um Deus que está no meio da luta, da tribulação, nos dando força através do seu Espírito. Precisamos ser aperfeiçoados nesse amor, em que nós temos que olhar as crises, as dificuldades e as lutas, mas sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Por mais que você queira fazer alguma coisa, se Deus não dizer a você que você precisa, que você tem que fazer, não faça nada se Deus não te der ordem para fazer. Não tente ajudar a Deus a dar um jeitinho naquilo que Deus está fazendo ou que Ele vai fazer. E tudo isso, irmão, se resume a algo chamado dependência de Deus. Quando nós lançamos o medo fora, nós somos completamente dependentes do Senhor. O amanhã, Deus proverá. Deus proverá o alimento, Deus proverá a cura, Deus proverá a libertação, Deus proverá a conversão daquele familiar que tanto eu quero, aquele amigo que tanto eu desejo. Deus proverá, Deus vai providenciar a vitória no tempo, na hora certa, para que o milagre aconteça para a glória do seu grande nome. O problema que nós temos é que nós estamos tão preocupados com o que o outro diz, com o que o outro pensa, e nós não nos preocupamos com o que Deus pensa. Às vezes nós não tomamos atitude com medo da reação das pessoas, o que eles vão dizer, mas o que Deus pensa? Você já analisou? O que Deus pensa? O que Deus já finalizou para você? E nós ficamos engessados, nós não chegamos a lugar nenhum, nós tocamos a nossa vida, nós somos sobreviventes, nós não desfrutamos de uma vida abundante. Sabe por quê? Porque o medo nos consome, o medo nos aprisiona. Mas em nome de Jesus, há libertação nessa noite, no nome de Jesus. Contra a ansiedade, contra a angústia, contra a depressão, contra as lutas da vida, contra as preocupações da vida que entram na nossa casa, balançam com tudo, com o nosso emocional, com o nosso coração, com a nossa mente, produzindo doença. Porque é medo, a ansiedade, a preocupação e a angústia, a gente não sabe o que fazer com tudo isso. E se a gente não tiver, irmãos, simplesmente o sentimento de repousar, descansar nas promessas de Deus, nós surtamos nesse mundo que nós vivemos. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Olha o medo aí, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam.
Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que você possa prosseguir caminhando por esse caminho da vida, confiando que na hora da adversidade e das dificuldades, Deus está presente, cuidando de cada um de nós. Feche seus olhos.